Notas de dinheiro voaram pela mesa enquanto ele gritava: "Aborte esse filho! Você não significa nada para mim!" Ela saiu em lágrimas, jurando nunca mais olhar para trás. 9 anos depois, em um luxuoso restaurante, o destino cruzou seus caminhos. Quando ele a viu entrar de mãos dadas com uma criança idêntica a ele, seu mundo desmoronou. O que você faria se a vida colocasse o passado bem diante dos seus olhos? Fugiria ou encararia a verdade? Deixe seu like agora, inscreva-se no canal e comente. Você acredita que todo erro merece perdão? O barulho das notas batendo no chão ecoou como tiros no silêncio do escritório. Marina sentiu cada cédula como um tapa na face, cada real jogado com desprezo queimando sua pele como ferro em brasa. O cheiro do couro italiano das poltronas se misturava com o perfume caro de Rodrigo, criando uma atmosfera sufocante que a fazia querer vomitar. Ou talvez fosse o enjoo matinal que já vinha atormentando suas manhãs há 3 semanas. "Você ouviu o que eu disse?" A voz dele cortou o ar como uma lâmina afiada. Rodrigo Montenegro estava de pé atrás da mesa de mogno maciço, os punhos cerrados sobre a madeira polida, as veias saltando no pescoço bronzeado. Seus olhos verdes, que antes faziam o coração dela disparar, agora brilhavam com uma frieza que gelava até os ossos. "Aborte essa coisa e some da minha vida." Marina tremeu, as pernas bambas ameaçando ceder a qualquer momento. Suas mãos instintivamente foram para o ventre ainda plano, protegendo o pequeno ser que crescia ali dentro. Um ser que nem ela sabia que existia até 2 horas atrás. O resultado do exame ainda estava amassado na sua bolsa, as palavras positivo parecendo pulsar como um coração assustado. "Rodrigo, por favor." Sua voz saiu em um sussurro quebrado, quase inaudível. "Nós podemos conversar sobre isso. Eu sei que é uma surpresa, mas..." Surpresa? Ele deu uma gargalhada amarga que ecoou pelas paredes forradas de livros caros. "Isso não é surpresa, Marina. Isso é uma armação. Uma tentativa patética de me prender com essa história de bebê." Os dedos dele tamborilaram nervosamente sobre a mesa, o som metálico do anel de formatura batendo contra a madeira, criando um ritmo desesperador. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela, salgadas e quentes, carregando junto toda a maquiagem que havia caprichado naquela manhã. Ela tinha vindo até ali cheia de esperança, imaginando que talvez, apenas talvez, ele ficaria feliz com a notícia. Que diriam juntos para as famílias, que planejariam um futuro, como foi ingênua. "Eu não armei nada." A voz dela ganhou força, alimentada pelo desespero. "Nós dois sabemos como isso aconteceu. Naquela noite, na fazenda do seu pai, você disse que me amava, que..." "Eu estava bêbado." Rodrigo bateu o punho na mesa com tanta força que o porta-canetas de cristal tremeu. "Palavras de bêbado não significam nada. Você deveria saber disso aos 25 anos, pelo amor de Deus." Ele passou a mão pelos cabelos escuros, bagunçando o gel que mantinha cada fio no lugar. "Olhe para você. Olhe para mim. Você realmente achou que isso poderia dar certo?" Marina seguiu o olhar dele pelo espelho que cobria metade da parede lateral. Viu sua imagem refletida. Cabelos castanhos simples presos em um rabo de cavalo apressado, vestido de algodão azul marinho que havia comprado em liquidação, sapatos de salto baixo já desgastados pelo uso. Ao lado, a figura imponente de Rodrigo em seu terno de grife, gravata de seda italiana, sapatos que custavam mais que o salário dela de 3 meses. "Eu trabalho para o seu pai há 5 anos, ela murmurou, a voz embargada. "Sempre fui honesta, sempre cumpri minhas obrigações, nunca pedi nada além do meu salário. Por que você acha que eu faria isso por dinheiro? Porque é isso que todas fazem." Ele caminhou até a janela que dava vista para a cidade, as mãos nos bolsos da calça social. Lá embaixo, São Paulo fervilhava em uma manhã de terça-feira.
Pessoas correndo para seus compromissos, alheias ao drama que se desenrolava no 40º andar. Vocês aparecem com essa conversa de gravidez, de amor, tentando arrancar o máximo que conseguem da nossa família. Bem, comigo isso não vai funcionar. O cheiro de café que vinha da sala ao lado misturou-se com o aroma de limpador de móveis, criando uma combinação nauseante que fez o estômago de Marina revirar. Ela se segurou na cadeira de couro para não desmaiar, sentindo o mundo girar ao seu redor como um carrossel descontrolado. Então é isso? Sua voz saiu num fio. 5 anos trabalhando aqui, 6 meses nos relacionando, e você simplesmente vai me descartar como se eu fosse nada? Rodrigo se virou lentamente, o rosto esculpido em granito frio. Você é funcionária da Montenegro Incorporações, não minha namorada. Nunca foi. Foram alguns encontros, algumas noites, diversão, nada mais que isso. Ele voltou para trás da mesa, tirando o talão de cheques da gaveta com movimentos calculados. Mas eu sou justo. Vou pagar pelo procedimento e ainda dar uma compensação pela inconveniência. Marina assistiu, horrorizada, enquanto ele preenchia o cheque com letra firme e decidida. O som da caneta riscando o papel era como unhas arranhando o quadro negro, fazendo seus dentes se arrepiarem. Quando ele terminou, arrancou a folha e a estendeu em sua direção junto com algumas notas que tirou da carteira. 15.000 reais, ele disse, como se estivesse negociando a compra de um carro usado. 5 para o procedimento e 10 de compensação. É generoso, considerando a situação. O papel tremulou entre os dedos dele, o logo do Banco Dourado brilhando sob a luz fria do escritório. Você está me oferecendo dinheiro para matar meu filho? A pergunta saiu num grito estrangulado que ela mal reconheceu como sua própria voz. As palavras ecoaram pelo ambiente, batendo contra as paredes e voltando para ela como um eco doloroso. Eu estou oferecendo uma solução prática para um problema inconveniente, ele replicou, a voz medida e fria como gelo. Aceite o dinheiro, resolva isso discretamente e podemos fingir que nada aconteceu. Você continua trabalhando aqui como se nada tivesse mudado. Marina olhou para o cheque estendido em sua direção como se fosse uma cobra venenosa pronta para atacar. Cada número escrito ali representava a morte de seus sonhos, o fim de qualquer esperança que ainda nutria sobre o homem que pensava conhecer. As lágrimas vieram com mais força agora, embaçando sua visão e fazendo o mundo ao redor ficar desfocado. E se eu não aceitar? Ela conseguiu perguntar entre soluços. O sorriso que se formou nos lábios de Rodrigo não tinha nada de humano. Era frio, calculista, cruel. Então você será demitida por justa causa. Assédio ao patrão, tentativa de chantagem. Seu nome será queimado no mercado de trabalho. Nenhuma empresa decente vai querer contratar você. Ele fez uma pausa, saboreando cada palavra como um vinho fino. E eu me certificarei pessoalmente de que seja assim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina podia ouvir seu próprio coração batendo nos ouvidos, o sangue correndo pelas veias como um rio caudaloso. Lá fora, uma sirene de ambulância cortou o ar, lembrando-a de que o mundo continuava girando enquanto o dela desmoronava pedaço por pedaço. Com movimentos lentos, quase automáticos, ela se abaixou e começou a juntar as notas espalhadas pelo chão. Seus dedos tremiam tanto que algumas escapavam de suas mãos, obrigando-a a tentar novamente. O carpete felpudo arranhava seus joelhos através da meia calça, mas a dor física era insignificante perto da agonia que sentia no peito. Esperta, Rodrigo comentou, observando-a do alto. Sabia que você entenderia. Quando ela se levantou, as notas amassadas na mão, seus olhos encontraram os dele uma última vez. Não havia mais lágrimas. Todas haviam secado,
deixando para trás uma determinação férrea que nem ela sabia que possuía. Você está certo, ela disse, a voz surpreendentemente firme. Eu entendi. Marina alisou o vestido, ajeitou a bolsa no ombro e caminhou em direção à porta. Mas antes de sair, se virou uma última vez. Entendi que tipo de homem você realmente é. Ela jogou as notas de volta na mesa, espalhando-as pela superfície polida como pétalas murchas de uma flor morta. Fique com seu dinheiro sujo. Eu e meu filho vamos ficar bem sem ele. A porta bateu atrás dela, com um som final, definitivo, como o último prego sendo martelado em um caixão. Marina caminhou pelo corredor de mármore branco, seus passos ecoando no vazio, carregando dentro de si uma vida nova e uma determinação que nem sabia que existia. O elevador desceu em silêncio, cada andar passando como uma contagem regressiva para o momento em que Marina teria que encarar o mundo real. Quando as portas se abriram no térreo, o barulho da rua invadiu seus ouvidos como uma cachoeira ensurdecedora. Carros buzinando, pessoas gritando, motores rugindo, tudo parecia amplificado, como se sua dor tivesse aumentado o volume de tudo ao redor. Ela caminhou pelas ruas de São Paulo sem destino, as pernas movendo-se por instinto enquanto sua mente girava em círculos desesperados. O sol do meio-dia batia impiedoso no asfalto, criando ondas de calor que distorciam a paisagem urbana. O cheiro de escapamento de ônibus misturava-se com o aroma de comida de rua, criando uma mistura enjoativa que fez seu estômago embrulhar novamente. Meu Deus, o que eu vou fazer? Murmurou para si mesma, as palavras se perdendo no burburinho da multidão. Sua mão direita estava colada ao ventre, um gesto protetor que havia se tornado automático desde que soubera da gravidez. Ali dentro, uma vida minúscula dependia dela, confiava nela, mesmo sem saber de sua existência. 2 horas depois, Marina se encontrou sentada em um banco na Praça da República, observando as crianças brincarem no parquinho enquanto suas mães conversavam despreocupadas. Uma menina de cabelos cacheados riu alto ao descer do escorregador, correndo para os braços da mãe com os braços abertos. O som daquela risada cristalina fez algo se mexer no peito de Marina. Uma mistura de saudade de algo que nunca teve e esperança de algo que poderia ter. Com licença, moça, você está bem? A voz suave de uma senhora idosa a tirou de seus pensamentos. A mulher tinha cabelos grisalhos presos em um coque simples e olhos azuis bondosos que lembravam sua avó. Você está chorando há um tempão. Aconteceu alguma coisa? Marina secou as lágrimas com as costas da mão, percebendo que nem havia notado que estava chorando novamente. Estou grávida, ela confessou para aquela estranha, as palavras saindo sem filtro, e o pai não quer saber da criança. A senhora se sentou ao lado dela no banco, o tecido florido do vestido exalando um perfume suave de lavanda. Ah, minha filha, ela suspirou, colocando uma mão calejada, mas carinhosa, sobre a de Marina. Já passei por isso. Há 40 anos, quando engravidei do meu primeiro filho. O pai sumiu no mundo quando soube. E o que a senhora fez? Marina perguntou, agarrando-se àquelas palavras como uma tábua de salvação. Chorei por 3 dias seguidos. A mulher riu baixinho, uma risada que trazia marcas de antigas lágrimas, mas também de superação. Depois levantei a cabeça e criei meu menino sozinha. Hoje ele é médico, tem família própria e é o orgulho da minha vida. Ela apertou a mão de Marina. O amor de mãe é a força mais poderosa do mundo, querida. Você vai ver. Aquelas palavras ecoaram na mente de Marina durante todo o trajeto até sua pequena kitnet na Zona Leste. O apartamento de 30 metros quadrados nunca havia parecido tão apertado quanto naquele momento. A cama de solteiro encostada na parede, a mesinha que servia de escritório e mesa de jantar, o fogão de 2 bocas que às vezes só uma funcionava,
Tudo gritava as limitações de sua realidade financeira. Ela se jogou na cama e enterrou o rosto no travesseiro, que ainda guardava o cheiro do amaciante barato que usava. Como ia criar uma criança naquele espaço? Com o salário que ganhava mal, dava para se sustentar. E agora, depois do que aconteceu no escritório, provavelmente nem emprego teria mais. O telefone tocou, cortando o silêncio do apartamento como uma sirene. Era sua melhor amiga, Carla. Marina, como foi a consulta médica hoje? Era só exame de rotina, né? A voz alegre da amiga contrastava dolorosamente com o estado de espírito de Marina. Carla. A voz de Marina saiu embargada. Preciso te contar uma coisa. 20 minutos depois, Carla estava na porta do apartamento com 2 barras de chocolate e uma caixa de lenços de papel. Seus cabelos ruivos estavam desarrumados, sinal de que havia corrido para chegar ali. Ela abraçou Marina com força, cheirando a perfume de ervas doces e ao condicionador que sempre usava. Conta tudo desde o começo, Carla disse, sentando-se ao lado da amiga na cama estreita. E não me esconda nada. Marina desabafou tudo, o relacionamento escondido com Rodrigo, a gravidez inesperada, a humilhação no escritório, as ameaças, o dinheiro jogado no chão. A cada palavra, sentia um peso saindo de seus ombros, como se dividir aquela dor a tornasse mais suportável. Que filho da... Carla se controlou, respirando fundo. Desculpa, mas que pessoa nojenta! Como ele teve coragem de te tratar assim? Seus olhos verdes faiscavam de raiva. E você, o que está pensando em fazer? Marina ficou em silêncio por um longo momento, as mãos novamente protetoras sobre o ventre. Eu não sei, Carla. Como vou criar uma criança sozinha, sem emprego, sem dinheiro, sem nada? Ei, para por aí! Carla segurou o rosto da amiga entre as mãos. Você não está sozinha. Tem a mim, tem sua mãe lá no interior, tem pessoas que te amam de verdade. E quanto ao dinheiro? Ela fez uma pausa, pensativa. A gente dá um jeito, sempre deu. Naquela noite, depois que Carla foi embora, Marina ficou acordada olhando para o teto manchado de umidade. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo barulho ocasional de um carro passando na rua, ou pelo miado de algum gato. Suas mãos descansavam sobre a barriga, imaginando como seria sentir a primeira mexida, ver o primeiro ultrassom, escutar o primeiro choro. Às 3 da manhã, ela se levantou e foi até o espelho do banheiro minúsculo. Seu reflexo mostrava uma mulher de olhos inchados, cabelos despenteados, mas havia algo diferente ali, uma determinação que não existia 12 horas antes. Olá, pequeno. Ela sussurrou para seu reflexo, uma mão sobre o ventre. Eu sei que você ainda é bem pequenino, mas preciso te falar uma coisa importante. Sua voz estava firme agora, sem o tremor de antes. Seu pai não nos quer. Ele acha que somos um problema, um inconveniente, mas ele está errado. As lágrimas voltaram, mas eram diferentes agora. Não eram lágrimas de desespero, e sim de uma emoção mais complexa. Tristeza misturada com esperança, medo temperado com amor. Eu vou te amar por 2, ela continuou, sua voz ganhando força. Vou trabalhar duro, vou fazer sacrifícios, vou dar tudo de mim para que você cresça feliz e seguro. Não vai ser fácil, mas meu amor por você vai ser maior que qualquer dificuldade. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma clareza mental que não sentia há semanas. Tomou um banho demorado, lavou os cabelos com cuidado extra e escolheu sua roupa mais bonita, um vestido verde que realçava seus olhos castanhos. Tinha uma missão: encontrar um novo emprego antes que Rodrigo pudesse sabotear suas chances. Ela passou a manhã inteira caminhando pelo centro da cidade, entrando em lojas, escritórios, empresas pequenas. A cada não que recebia, sentia uma pontada de desânimo. Mas a imagem da senhora da praça e suas palavras de encorajamento a mantinham firme. Na 6ª tentativa, em uma pequena empresa de contabilidade,
A recepcionista olhou seu currículo com interesse. Experiência em administração, 5 anos na Montenegro Incorporações. Por que está saindo de lá? Marina respirou fundo. Havia ensaiado aquela resposta durante o trajeto. Busco novos desafios profissionais. A Montenegro é uma excelente empresa, mas sinto que é hora de crescer em outros ambientes. Doutor Henrique, a recepcionista chamou. Pode dar uma olhada neste currículo? Um homem de meia idade, cabelos grisalhos e óculos de leitura apareceu. Henrique Castilho tinha um sorriso genuíno e olhos bondosos. Ele analisou o papel rapidamente. Impressionante, murmurou. 5 anos em uma empresa do porte da Montenegro. Você teria interesse em começar como assistente administrativa? O salário não é dos maiores, mas é um ambiente familiar, com possibilidade de crescimento. Eu aceito, Marina respondeu sem hesitar. Nem perguntou quanto é o salário. Ele riu. O senhor parece uma pessoa boa. Às vezes isso vale mais que dinheiro. 2 semanas depois, Marina já estava adaptada à nova rotina. O escritório da Castilho em Associados era pequeno, mas acolhedor, com plantas nas janelas e um clima familiar que contrastava drasticamente com a frieza corporativa da Montenegro. Henrique e sua esposa, Dona Lúcia, a tratavam como filha, sempre perguntando se estava se alimentando bem, se precisava de alguma coisa. Foi em uma dessas tardes, enquanto organizava documentos, que Marina sentiu uma onda de enjoo mais forte que o normal. Correu para o banheiro e vomitou tudo o que havia comido no almoço. Quando saiu, pálida e trêmula, encontrou Dona Lúcia esperando com um copo de água e biscoitos de maisena. Quantos meses, querida? A mulher perguntou com um sorriso maternal. Marina a olhou surpresa. Como a senhora... 40 anos de casada, 3 filhos criados. A gente aprende a reconhecer os sinais. Dona Lúcia se sentou ao lado dela na salinha. Vai ficar tudo bem. Você é uma menina forte. Ei, por alguma razão, aquelas palavras simples fizeram Marina desabar em lágrimas novamente. Mas pela primeira vez, desde que descobrira a gravidez, ela não estava chorando sozinha. Tinha Carla, tinha Dona Lúcia, tinha pessoas que se importavam com ela de verdade. Naquela noite, em sua kitnet, Marina escreveu a primeira carta para o bebê. Meu pequeno amor, hoje completamos 1 mês desde que soube da sua existência. Foi o mês mais difícil da minha vida, mas também o que me ensinou que sou mais forte do que imaginava. Consegui um emprego novo, com pessoas boas que já nos amam sem nem te conhecer. Ainda não sei se você é menino ou menina, mas já sei que vai ser a pessoa mais importante da minha vida. Seu pai pode não nos querer, mas nós temos algo muito melhor. Nós temos amor de verdade. E isso, meu filho, é tudo o que precisamos para ser felizes. Ela dobrou a carta e a guardou em uma caixinha de sapatos que viria a ser o início de um diário para o filho. Lá fora, a cidade continuava sua vida noturna frenética. Mas dentro daquele pequeno apartamento, uma nova família estava nascendo. Uma família de 2, unida por um amor que nem o homem mais cruel do mundo conseguiria destruir. 9 anos haviam se passado como páginas de um livro, escritas com lágrimas, suor e muito amor. Marina olhou pela janela da pequena casa que conseguira alugar na Vila Madalena e sorriu ao ver Gabriel brincando no quintal minúsculo, seus cabelos escuros bagunçados pelo vento da tarde. Aos 8 anos, ele era a imagem perfeita de... Bem, preferia não pensar nisso. Mãe, olha só! Gabriel gritou, segurando uma lagarta verde que encontrara embaixo da pequena roseira. Seus olhos verdes brilhavam de curiosidade e alegria. Aqueles mesmos olhos que às vezes faziam o coração de Marina apertar com lembranças que preferia esquecer. Ela vai virar borboleta. Cuidado para não machucá-la, amor.
Marina respondeu da janela da cozinha, onde terminava de lavar a louça do almoço. Água morna escorria entre seus dedos enquanto ela observava o filho com aquele orgulho doce e doloroso que só as mães solteiras conhecem. O orgulho de ter conseguido sozinha, misturado com a melancolia de não ter com quem dividir aqueles momentos únicos. A casa tinha apenas 2 quartos pequenos, uma sala minúscula e uma cozinha que mal cabia uma mesa. Nada luxuoso, mas era deles. Cada móvel havia sido comprado com muito sacrifício, cada decoração escolhida com carinho. As paredes eram decoradas com desenhos de Gabriel desde os 3 anos, bonequinhos de palito que evoluíram para paisagens coloridas e agora para retratos impressionantemente detalhados de pessoas que ele inventava. Gabriel é um prodígio, dizia sempre Dona Lúcia, que se tornara uma avó de coração para o menino. Esse menino vai longe na vida, você vai ver. E Marina acreditava nisso com cada fibra de seu ser. Mesmo quando as contas apertavam tanto que ela tinha que escolher entre comprar material escolar ou fazer a compra do mês inteiro. Mesmo quando trabalhava até tarde na Castilho em Associados e chegava em casa exausta, Gabriel sempre a recebia com um abraço que fazia todas as dificuldades sumirem como neblina ao sol. Mãe, posso te ajudar com alguma coisa? Gabriel entrou na cozinha com a lagarta ainda nas mãos, seus pezinhos descalços fazendo um barulhinho gostoso no piso frio. Ele tinha esse hábito desde pequeno, sempre querendo ajudar, sempre preocupado se ela estava cansada ou triste. Pode sim, campeão. Marina secou as mãos no pano de prato que ganhara de Carla no Natal passado. Que tal me ajudar a escolher qual livro vamos ler hoje à noite? Os olhos do menino se iluminaram. A leitura noturna era um ritual sagrado entre eles, desde que Gabriel tinha 3 anos. Por mais cansada que Marina estivesse, por mais problemas que o dia tivesse trazido, sempre separavam 1 hora antes de dormir para mergulhar em aventuras imaginárias. Já haviam viajado para ilhas piratas, explorado florestas encantadas, lutado contra dragões e salvado princesas. Posso escolher o Pequeno Príncipe de novo? Gabriel perguntou, seus olhos verdes suplicantes. Mas já lemos 3 vezes esse mês. Marina riu, bagunçando os cabelos do filho. Não está enjoando? Nunca. É que eu me identifico com ele, Gabriel disse com uma seriedade que às vezes assustava Marina. Aos 8 anos, o menino tinha reflexões profundas demais para sua idade. Ele também não tem pai, né? E também faz perguntas que os adultos acham estranhas. O coração de Marina apertou. Gabriel nunca perguntara diretamente sobre o pai. Talvez por instinto, talvez porque percebia que era um assunto doloroso para ela. Mas vez ou outra soltava comentários assim, que mostravam que a ausência não passava despercebida. Você tem razão, ela disse, se agachando para ficar na altura dele. O Pequeno Príncipe é mesmo especial, igual a você. Mãe, Gabriel hesitou, brincando com a barrinha da camiseta do colégio. Por que as outras crianças têm pai e eu não? A pergunta que Marina sempre soubera que viria, mas que ainda assim a pegou desprevenida. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro do cabelo recém-lavado do filho, aquele cheiro de shampoo infantil misturado com sol e liberdade. Sabe, meu amor, ela começou, escolhendo cada palavra como quem pisa em campo minado. Existem famílias de todos os tipos. Algumas têm mãe e pai, outras só mãe, outras só pai. Outras têm 2 pais ou 2 mães, outras têm avós. Ela acariciou o rosto do menino. O que importa não é a quantidade de pessoas, mas a quantidade de amor. E nós 2 temos amor suficiente para encher uma casa de 100 quartos. Gabriel sorriu, satisfeito com a resposta. É verdade. Você me ama tanto que às vezes parece que são 2 mães em uma. Marina riu, abraçando o filho com força. Seu bobo,
Agora vai lavar essas mãos que estavam mexendo com lagarta, que eu vou preparar nosso lanche. Enquanto Gabriel corria para o banheiro, Marina se apoiou na pia da cozinha, observando pela janela as crianças da vizinhança brincando na rua. Muitas tinham pais que as buscavam da escola, que brincavam de bola nos fins de semana, que apareciam nas reuniões do colégio. Ela sempre ia sozinha nessas reuniões, sempre assinava sozinha os papéis da escola, sempre tomava sozinha as decisões sobre a educação do filho. Senhora Marina, a voz da professora Helena ainda ecoava em sua memória da última reunião de pais. Gabriel é um aluno excepcional. Suas notas são excelentes. Sua criatividade impressiona, mas ela havia hesitado. Ele, às vezes, parece muito maduro para a idade. Fica observando as outras crianças com os pais como se estivesse estudando algo que não entende. Marina sabia exatamente o que a professora queria dizer. Gabriel era observador demais, reflexivo demais, responsável demais para uma criança de 8 anos. Às vezes, ela se perguntava se não estava roubando dele uma infância mais despreocupada ao envolvê-lo tanto em suas preocupações de adulta. Mãe, já lavei! Gabriel voltou correndo, as mãos ainda úmidas. Posso comer biscoito com leite? Pode sim, mas só 3 biscoitos. Daqui a pouco é hora do jantar. Ela preparou o lanche observando cada movimento do filho. A forma como ele segurava o copo com as 2 mãos, como mergulhava o biscoito no leite até ficar na consistência perfeita, como cantarolava baixinho uma música que havia aprendido na escola. Cada gesto era uma pequena revelação de sua personalidade em formação. Mãe, Gabriel disse entre uma mordida e outra, a tia Carla vai vir jantar hoje? Vai sim. Por quê? É que eu queria falar com ela sobre uma coisa. Marina sentou-se ao lado dele na mesa pequena. Que tipo de coisa? Gabriel ficou vermelho, mexendo no biscoito sem olhar para ela. É que tem uma menina na escola que eu acho bonita. A Sofia. Ela tem cabelo cacheado e sabe desenhar cavalos muito bem. Ele fez uma pausa. Mas eu não sei como conversar com ela. Marina segurou a risada. Gabriel estava crescendo, e aquela era apenas a primeira de muitas conversas sobre relacionamentos que teriam pela frente. E você acha que a tia Carla pode te ajudar? É que ela sempre tem boas ideias para essas coisas, Gabriel disse sério. E ela conhece bem as mulheres, né? Pode me dar dicas. 3 horas depois, Carla chegou carregando sacolas do supermercado e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Aos 34 anos, ela continuava solteira por opção, sempre dizendo que preferia ser tia coruja, a mãe atrapalhada. Meu príncipe, ela gritou, abrindo os braços para Gabriel. Como está meu homenzinho favorito? Tia Carla. Gabriel correu para os braços dela, que o levantou do chão em um abraço apertado. Preciso conversar contigo sobre uma coisa muito importante. Opa! Assunto sério? Carla piscou para Marina por cima da cabeça do menino. Então é melhor sentar para conversar direito. Durante o jantar, macarrão com molho de tomate caseiro e frango desfiado, Gabriel contou sobre Sofia com a seriedade de quem discute questões diplomáticas internacionais. Carla ouvia atentamente, fazendo perguntas pertinentes e oferecendo conselhos que levavam o menino a corar e rir ao mesmo tempo. A primeira coisa, Carla disse, servindo mais macarrão no prato de Gabriel, é ser você mesmo. Meninas gostam de meninos autênticos, que não fingem ser o que não são. Mas e se ela não gostar de mim? Gabriel perguntou, a voz pequena. Aí você vai saber que ela não era a pessoa certa para você. Marina respondeu, colocando a mão sobre a do filho. Nunca mude quem você é para agradar alguém, meu amor. As pessoas certas vão te amar exatamente como você é. Depois do jantar,
Enquanto Gabriel tomava banho, Marina e Carla lavavam a louça juntas na cozinha pequena. Era um ritual que se repetia havia anos. Carla sempre insistia em ajudar, e aqueles momentos se tornaram confessionários onde as duas dividiam suas alegrias e angústias. Ele está crescendo rápido demais, Marina suspirou secando um prato. Às vezes tenho medo de não estar dando conta de tudo sozinha. Você está brincando? Carla parou de lavar a panela e olhou para a amiga. Marina, você criou um menino maravilhoso, educado, inteligente, carinhoso, respeitoso. Ele tem valores sólidos e um coração de ouro. O que mais você poderia querer? Eu queria que ele tivesse um pai presente, Marina confessou, a voz quase inaudível. Não necessariamente o Rodrigo, mas alguém, uma figura paterna. Às vezes vejo ele observando os outros meninos com os pais e meu coração se parte. Carla secou as mãos no pano e abraçou a amiga. Escuta aqui, amiga. Gabriel tem você, tem a mim, tem o seu Henrique, que o trata como neto, tem a dona Lúcia que baba nele. Ele tem amor em abundância. E sabe o que mais? Ele está aprendendo a ser um homem observando como você é forte, como você luta, como você ama incondicionalmente. Que lição melhor que essa? Naquela noite, depois que Carla foi embora e Gabriel dormiu, Marina se sentou na sala pequena com uma xícara de chá e olhou ao redor. As paredes cheias de desenhos do filho, a estante improvisada feita com caixotes de feira, o sofá de segunda mão que elas haviam reformado juntas, as plantas que Gabriel insistia em regar todos os dias. Não era a vida que havia sonhado aos 25 anos. Não era o príncipe encantado, o casamento de conto de fadas, a estabilidade financeira que todas as mães desejam para os filhos. Mas era uma vida boa, uma vida cheia de amor, risos, descobertas, abraços apertados e conversas sobre lagartas que viram borboletas. Ela pegou o celular e foi até a galeria de fotos. Centenas de imagens de Gabriel. Primeiro dia de aula, aniversários comemorados em casa, passeios no parque, noites de leitura, manhãs preguiçosas de domingo. Em todas elas, ele sorria. Um sorriso genuíno, feliz, seguro. Conseguimos, meu filho, ela murmurou para si mesma, observando a foto mais recente. Gabriel segurando a lagarta no quintal, os olhos brilhando de curiosidade. Não foi fácil, mas conseguimos ser felizes. Lá fora, São Paulo continuava sua vida noturna, frenética, mas dentro daquela casa pequena, uma família de dois havia construído um mundo inteiro baseado em amor, cumplicidade e sonhos compartilhados. E por mais que o futuro fosse incerto, por mais que as dificuldades financeiras às vezes apertassem, Marina sabia que haviam criado algo que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Uma felicidade verdadeira, construída dia após dia com pequenos gestos de carinho e grandes doses de dedicação. Gabriel mexeu no sono, murmurando algo ininteligível. Marina foi até o quarto dele, ajeitou o cobertor e deu um beijo suave em sua testa. Boa noite, meu pequeno príncipe, sussurrou. Amanhã temos mais um dia de aventuras juntos. E foi dormir com o coração cheio, sabendo que, independente do que o destino pudesse trazer, ela e Gabriel tinham algo indestrutível: o amor um pelo outro. O telefone tocou na mesa da Castilho em Associados numa manhã de terça-feira, cortando o silêncio concentrado do escritório. Marina atendeu com sua voz profissional habitual, não imaginando que aquela ligação mudaria sua vida novamente. Alô, Castilho em Associados, Marina falando. Oi, Marina, é a Beatriz da Elegância Eventos. Tenho uma proposta interessante para você. A voz animada do outro lado da linha fez Marina sorrir. Beatriz era uma cliente antiga que sempre a procurava para trabalhos extras de organização. Que tipo de proposta?
Marina perguntou, já pegando papel e caneta. Um evento de gala para um restaurante super chique na Vila Olímpia. Eles precisam de alguém para coordenar o evento todo. Decoração, recepção, organização geral. É um trabalho de 3 dias, mas paga muito bem. R$ 5.000. Marina quase derrubou o café. R$ 5.000 era quase seu salário inteiro de 2 meses. Com esse dinheiro, poderia finalmente trocar o uniforme escolar de Gabriel, que já estava pequeno, e ainda sobrar para uma pequena reserva de emergência. Quando seria? Ela perguntou, tentando conter a ansiedade na voz. Semana que vem, de quinta a sábado. O evento principal é na sexta, mas precisa de alguém para acompanhar os preparativos desde quinta. Você topa? Claro que topo, Marina respondeu sem hesitar. Qual o nome do restaurante? Bistrô Montenegro. Fica na rua... O sangue de Marina gelou. Montenegro. Não podia ser coincidência. Será que tinha alguma ligação com a família Montenegro? Com ele? Marina? Você está aí? A voz de Beatriz a trouxe de volta à realidade. Estou sim, desculpa. Pode repetir o endereço? Depois de anotar todos os detalhes, Marina desligou o telefone com as mãos tremendo ligeiramente. Tentou se acalmar, raciocinalizando que Montenegro era um sobrenome comum, que poderia ser apenas coincidência. Além disso, precisava muito daquele dinheiro. Não podia deixar o medo do passado sabotar uma oportunidade tão boa. Na quinta-feira de manhã, Marina deixou Gabriel na escola com um beijo extra carinhoso. O menino estava animado, porque ela havia prometido levá-lo para comer pizza no fim de semana com o dinheiro do trabalho extra. Mãe, você está nervosa? Gabriel perguntou, observando-a com aqueles olhos verdes penetrantes que não perdiam nada. Um pouquinho, ela admitiu. É um trabalho importante, mas vai dar tudo certo. Vai sim, você é a melhor organizadora do mundo. Gabriel a abraçou forte. Boa sorte, mãe. O bistrô Montenegro ficava em um prédio elegante de vidro espelhado na Vila Olímpia. Quando Marina chegou, ainda tentava convencer a si mesma de que era apenas paranoia sua. O lugar era sofisticado, mas acolhedor, com decoração moderna e vista panorâmica da cidade. Você deve ser a Marina. Uma mulher loira de meia-idade se aproximou com um sorriso caloroso. Sou Fernanda, gerente do restaurante. A Beatriz falou maravilhas de você. Marina sorriu aliviada. Fernanda parecia uma pessoa genuinamente simpática e o ambiente do restaurante era aconchegante. Talvez suas preocupações fossem infundadas mesmo. O evento é para comemorar os 10 anos do restaurante, Fernanda explicou enquanto caminhavam pelo salão principal. Vamos receber investidores, parceiros, alguns políticos locais. Precisa ser impecável. Durante toda a quinta-feira, Marina trabalhou concentrada, organizando detalhes, coordenando fornecedores, supervisionando a decoração. O trabalho a absorvia completamente, fazendo-a esquecer seus medos iniciais. À tarde, quando buscou Gabriel na escola, estava animada e confiante. Como foi, mãe? Gabriel perguntou no caminho para casa. Muito bem. O restaurante é lindo, as pessoas são gentis. Acho que vai ser um sucesso. Na sexta-feira, dia do evento, Marina chegou ao restaurante às 2 da tarde para os preparativos finais. Usava seu vestido azul marinho mais elegante e havia prendido os cabelos em um coque sofisticado. Sentia-se confiante e profissional. Marina, você está linda, Fernanda elogiou. Aliás, tenho uma surpresa. O dono decidiu vir ao evento. Ele quase nunca aparece, prefere ficar nos bastidores dos negócios, mas fez questão de estar presente hoje. O estômago de Marina deu uma volta. O dono, Rodrigo Montenegro, um homem de negócios muito bem-sucedido, meio reservado, mas justo. Foi ele quem construiu esse império gastronômico. Marina sentiu as pernas bambas. Era ele. Depois de 9 anos,
O destino estava prestes a colocá-los face a face novamente. Respirou fundo, tentando se acalmar. Era uma profissional. Estava ali para trabalhar. Podia fazer isso. Os convidados começaram a chegar às 7 da noite. Marina coordenava tudo com precisão militar. Recepcionistas nas posições certas, garçons circulando com drinks, música ambiente no volume perfeito. Estava tão concentrada que não viu quando uma figura familiar entrou no salão. "Mãe!" Uma vozinha conhecida a chamou. Marina se virou e viu Gabriel correndo em sua direção, segurando a mão de Carla. Seu coração disparou. "Gabriel, o que vocês estão fazendo aqui?" "A tia Carla disse que podia me trazer para te ver trabalhando." Gabriel falou animado, ajeitando a camisa social que Carla havia feito questão que ele vestisse. "Queria te dar boa sorte." "Gabriel, querido, eu estou trabalhando..." Marina começou, mas foi interrompida por Carla. "Relaxa, ficamos só 5 minutinhos. Prometo que não vamos atrapalhar." Foi nesse exato momento que Marina ouviu uma voz familiar, cortando o burburinho do evento como uma lâmina afiada. "Fernanda, preciso revisar os números de vendas do último trimestre." Marina se virou lentamente e o viu. Rodrigo Montenegro estava do outro lado do salão, de costas para ela, falando com Fernanda. O cabelo ainda escuro, talvez com alguns fios grisalhos, o terno impecavelmente cortado, a postura ereta e confiante. 9 anos haviam passado, mas ela o reconheceria em qualquer lugar. "Mãe, você ficou branca." Gabriel sussurrou, puxando sua mão. "Está tudo bem?" Antes que Marina pudesse responder, Rodrigo se virou. Seus olhos percorreram o salão distraidamente, até pararem nela. Por um segundo que pareceu uma eternidade, eles se entreolharam através do salão cheio de pessoas. Marina viu o exato momento em que ele a reconheceu. O rosto de Rodrigo se contraiu ligeiramente, uma mistura de surpresa e algo que ela não conseguiu identificar. Mas então, seus olhos desceram e encontraram Gabriel. O menino estava ao lado de Marina, curioso, observando tudo ao redor com aqueles olhos verdes brilhantes. Seus cabelos escuros estavam penteados com gel, destacando ainda mais seus traços delicados, mas distintamente masculinos. Marina viu Rodrigo ficar pálido, viu suas mãos se crisparem ao lado do corpo. Viu seu olhar se fixar no rosto de Gabriel com uma intensidade que fez o ar do salão parecer mais denso. "Mãe!" Gabriel puxou sua mão novamente. "Aquele homem está olhando para nós de um jeito estranho." Marina segurou a respiração. Gabriel estava certo. Rodrigo os observava como se tivesse visto um fantasma. E, de certa forma, era exatamente isso que havia acontecido. O fantasma de um passado que ele tentara enterrar havia voltado para assombrá-lo na forma de uma criança de 8 anos com seus próprios olhos. "Quem é ele, mãe?" Gabriel perguntou, sua voz infantil, cortando o silêncio tenso que havia se formado entre os dois adultos. Marina abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Como explicar para seu filho que o homem que os observava com aquela expressão chocada era o pai que ele nunca conheceu? O homem que um dia jogou dinheiro em sua cara e exigiu que ela abortasse a vida preciosa que agora segurava sua mão? "Marina?" Carla sussurrou, percebendo a tensão. "O que está acontecendo?" Rodrigo começou a caminhar em direção a eles, seus passos medidos, mas determinados. Cada passo ecoava no coração de Marina como batidas de um tambor anunciando uma batalha. Os convidados continuavam conversando e rindo ao redor, alheios ao drama que estava prestes a se desenrolar. Gabriel se aproximou mais de Marina, instintivamente sentindo que algo estava errado. "Mãe, estou com medo." "Não precisa ter medo, meu amor." Marina conseguiu sussurrar, sua voz tremendo apesar do esforço para soar calma. "Mamãe está aqui." Mas por dentro, ela sentia como se estivesse prestes a enfrentar uma tempestade que vinha se formando há 9 anos.
O passado e o presente estavam prestes a colidir violentamente, e seu filho, seu precioso Gabriel, estava bem no centro dessa colisão. Rodrigo parou a 3 metros de distância, seus olhos ainda fixos no rosto de Gabriel. O silêncio entre eles era ensurdecedor, carregado de 9 anos de palavras não ditas, de dor não curada, de um segredo que estava prestes a explodir como uma bomba no meio daquele evento elegante. Gabriel, Marina sussurrou, sua voz quase inaudível. Preciso que você fique com a tia Carla por 1 minutinho. Por quê? Gabriel perguntou, mas obedeceu quando Carla estendeu a mão para ele. Marina respirou fundo, preparando-se para enfrentar o homem que havia despedaçado seu coração e que agora descobria que tinha um filho. Um filho lindo, inteligente e carinhoso que ela havia criado sozinha, com todo o amor do mundo. O reencontro que ela havia temido e secretamente desejado por 9 anos finalmente havia chegado. Rodrigo tentou manter a compostura, mas cada batida de seu coração ecoava como um tambor de guerra em seus ouvidos. Aqueles olhos verdes que o fitavam com curiosidade infantil eram um espelho cruel de sua própria juventude. Cada traço do rosto do menino era uma acusação silenciosa, uma prova viva de algo que ele havia tentado apagar de sua memória. Com licença, ele murmurou para os convidados que tentavam puxar conversa, desviando-se das pessoas sem tirar os olhos de Gabriel. O menino estava segurando a mão de uma mulher ruiva, enquanto Marina parecia petrificada, como uma estátua de mármore pálido sob as luzes douradas do salão. Gabriel inclinou a cabeça, estudando Rodrigo com aquela franqueza desconcertante que só as crianças possuem. Mãe, ele ainda está nos olhando, sussurrou alto o suficiente para que Rodrigo ouvisse. Por que ele parece triste? As palavras atingiram Rodrigo como um soco no estômago. Triste? Ele estava devastado. 9 anos. 9 anos havia perdido da vida daquela criança. 9 anos de primeiros passos, primeiras palavras, primeiros desenhos, primeiro dia de aula. 9 anos de noites em que poderia ter contado histórias para dormir, de manhãs em que poderia ter feito café da manhã em família. Desculpe, uma voz feminina o tirou de seus pensamentos. Era a mulher ruiva. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Rodrigo forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Estou bem, obrigado. É que vocês me lembram pessoas que eu conhecia. Carla estreitou os olhos, seu instinto protetor aguçado. Pessoas que você conhecia ou pessoas que você machucou? A pergunta direta fez Rodrigo recuar um passo. Tia Carla. Gabriel puxou a mão dela. Posso pegar um refrigerante? Claro, meu príncipe. Carla se abaixou para falar com ele. Mas fica aqui pertinho, tá? Não some da nossa vista. Gabriel acenou e correu até a mesa de bebidas, seus cabelos balançando enquanto se movia. Rodrigo observou cada movimento, notando como o menino cumprimentava educadamente os garçons, como dizia por favor e obrigado, como segurava o copo com cuidado para não derramar. Ele é bem educado, Rodrigo comentou, mais para si mesmo que para Carla. É um menino maravilhoso, Carla respondeu, sua voz carregada de orgulho e proteção. Marina criou ele sozinha, sabe? Trabalhou dobrado para dar a ele tudo o que precisava. Cada palavra era uma lâmina cortando a consciência de Rodrigo. Ele tentou desviar o olhar de Gabriel, mas era impossível. O menino havia começado a conversar com um dos garçons, gesticulando animadamente enquanto contava alguma história. Seus olhos brilhavam com entusiasmo, as bochechas coradas de animação. Quantos anos ele tem? Rodrigo perguntou, tentando soar casual. 8, Carla respondeu secamente. Nasceu em março de 2016. Rodrigo fez as contas rapidamente. A data batia perfeitamente. Março,
9 meses depois daquela noite na fazenda do pai. A noite em que ele havia dito coisas que não sentia, prometido coisas que não pretendia cumprir. A noite em que havia plantado uma semente que se recusara a reconhecer. O que vocês estão conversando? Marina se aproximou, sua voz tensa, mas controlada. Ela havia se recomposto superficialmente, mas Rodrigo podia ver suas mãos tremendo ligeiramente. Apenas sendo educados, Carla respondeu, lançando um olhar de advertência para Rodrigo. Não é mesmo? Rodrigo assentiu, incapaz de falar. Estar tão perto de Marina novamente o fazia lembrar do perfume suave que ela usava, do jeito como mordia o lábio inferior quando estava nervosa, exatamente como estava fazendo agora. Gabriel, venha cá, meu amor, Marina chamou. Precisamos ir embora. Mas, mãe, ainda está cedo, Gabriel protestou, voltando com o copo na mão. E esse evento está muito legal. Tem até uns canapés em formato de florzinha. O sorriso genuíno de Gabriel foi como um raio de sol em meio à tempestade emocional que Rodrigo estava enfrentando. O menino tinha uma energia contagiante, uma alegria natural que iluminava tudo ao redor. Você gosta de eventos? Rodrigo se ouviu perguntando antes que pudesse se conter. Gabriel o olhou com interesse renovado. Gosto. Minha mãe organiza os melhores eventos do mundo. Ela é muito inteligente e trabalha super duro. Ele falou com tanto orgulho que fez o peito de Rodrigo apertar. Você trabalha aqui? Gabriel, Marina interveio rapidamente. Não incomode o senhor. Ele não está incomodando, Rodrigo disse, agachando-se para ficar na altura de Gabriel. De perto, a semelhança era ainda mais gritante. O formato dos olhos, o desenho das sobrancelhas, até a pequena covinha no queixo que aparecia quando sorria. Como você se chama? Gabriel perguntou com naturalidade. Rodrigo hesitou. Rodrigo. Prazer, senhor Rodrigo. Eu sou Gabriel Montenegro Silva. O menino estendeu a mãozinha para cumprimentá-lo. Montenegro. Marina havia dado a ele o sobrenome Montenegro. O choque dessa revelação quase fez Rodrigo perder o equilíbrio. Ela havia registrado o menino com seu sobrenome, mesmo depois de tudo que havia acontecido. Montenegro? Rodrigo repetiu, a voz rouca. É, Gabriel disse orgulhoso. Minha mãe disse que é um nome forte e bonito, que significa montanha negra e que pessoas com esse nome são corajosas e determinadas. Ele baixou a voz conspiratoriamente. Entre você e eu, acho que ela inventou essa parte da coragem, mas gosto do nome mesmo assim. Rodrigo olhou para Marina, que estava pálida como papel. Seus olhos se encontraram por um segundo, e neles ele viu 9 anos de dor, sacrifício, noites em claro, preocupações financeiras, mas também amor. Muito amor. Gabriel é um nome bonito também, Rodrigo conseguiu dizer. Significa força de Deus. Nossa, você sabe muito sobre nomes. Gabriel ficou impressionado. Você tem filhos? A pergunta inocente foi como um punhal no coração de Rodrigo. Não, ele respondeu baixinho. Não tenho. Que pena, você parece que seria um pai legal. Gabriel tomou um gole do refrigerante. Minha mãe sempre diz que nem todo mundo é feito para ser pai, mas que os que são feitos para isso são muito sortudos. Rodrigo sentiu lágrimas picar em seus olhos. Aquela criança extraordinária estava ali, na sua frente, chamando-o de senhor, sendo educada e carinhosa, sem fazer ideia de que ele era o pai que a havia rejeitado antes mesmo de nascer. Gabriel? A voz de Marina saiu estrangulada. Vamos embora, agora! Mãe, você está estranha hoje, Gabriel observou com preocupação. Está doente? Estou bem, meu amor, só cansada. Rodrigo se levantou lentamente, sem conseguir tirar os olhos de Gabriel. O menino o observava com curiosidade, sem medo, sem julgamento. Apenas interesse genuíno de uma criança sociável e bem educada. Foi um prazer conhecer você, Gabriel. Rodrigo disse, sua voz embargada. Para mim também, senhor Rodrigo.
Gabriel sorriu, e aquela covinha apareceu novamente. Espero te ver de novo algum dia. As palavras foram como uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Rodrigo assistiu em silêncio enquanto Marina pegava Gabriel pela mão e se dirigia à saída, Carla as acompanhando como uma guarda protetora. Mãe, ele ouviu Gabriel perguntar enquanto se afastavam. Por que você chorou quando estava falando com aquele senhor? Rodrigo não conseguiu ouvir a resposta de Marina, mas viu como ela se abaixou para abraçar o filho antes de saírem do restaurante. Aquele abraço carregava 9 anos de proteção, de amor incondicional, de medos e esperanças. Quando eles desapareceram de vista, Rodrigo se apoiou na mesa mais próxima, sentindo as pernas fracas. Fernanda se aproximou, preocupada. Senhor Montenegro, aconteceu alguma coisa? O senhor parece... Preciso sair, Rodrigo interrompeu. Cancele tudo o que tenho para amanhã. Mas, senhor, tem a reunião com os investidores japoneses. Cancele tudo, ele repetiu, caminhando em direção ao elevador. Durante todo o caminho até seu apartamento, Rodrigo não conseguia tirar da mente a imagem dos olhos verdes de Gabriel. Olhos idênticos aos seus, mas cheios de uma luz que ele havia perdido há muito tempo. Uma luz que vinha do amor incondicional de uma mãe que havia escolhido dar vida em vez de destruí-la. Em casa, ele se serviu de uísque e se sentou na poltrona de couro diante da janela que dava vista para a cidade. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam suas vidas, enfrentavam seus problemas, amavam e eram amadas. Mas ele se sentia completamente sozinho, assombrado pela imagem de um menino de 8 anos que carregava seu sobrenome e sua face, mas que o chamava de Senhor. Gabriel Montenegro Silva, seu filho. Seu filho que ele havia rejeitado, que Marina havia criado sozinha, que crescera sem pai por sua causa. Um menino educado, inteligente, carinhoso, tudo que ele poderia ter esperado de um filho se tivesse tido coragem de ser pai. Marina mal conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto chocado de Rodrigo quando olhou para Gabriel. A forma como ele havia empalidecido, como suas mãos tremeram, como seus olhos se fixaram no menino com uma intensidade que ela conhecia bem. A mesma intensidade que ele havia usado para rejeitá-los 9 anos atrás. Gabriel havia dormido tranquilamente, sem suspeitar do terremoto emocional que sua simples presença causara. Durante o café da manhã, ele tagarelou sobre o evento, sobre os canapés em formato de flor, sobre o senhor educado que havia conversado com ele. Mãe, você está com olheiras, Gabriel observou, mordendo sua torrada com geleia. Teve pesadelo? Não, meu amor. Mamãe só ficou acordada pensando no trabalho. Marina mentiu, passando a mão pelos cabelos do filho. Mas está tudo bem agora. Às 8 da manhã, o telefone tocou. Era Beatriz, eufórica. Marina, o dono do restaurante ficou impressionado com seu trabalho. Ele quer falar pessoalmente com você hoje. Pode ir lá às 10? O sangue de Marina gelou. Ele quer falar comigo? Sim, acho que vai te oferecer mais trabalhos. Que oportunidade incrível. Marina desligou com as mãos tremendo. Sabia exatamente o que Rodrigo queria conversar e não tinha nada a ver com trabalho. Depois de deixar Gabriel na escola, dirigiu-se ao restaurante com o coração disparado. O bistrô Montenegro estava fechado para o público. Apenas alguns funcionários limpavam o salão onde acontecera o evento. Fernanda a recebeu na entrada. O senhor Montenegro está te esperando no escritório do 2º andar, ela disse com um sorriso que Marina não conseguiu retribuir. Marina subiu as escadas de mármore branco, cada degrau ecoando como uma contagem regressiva. O escritório ficava no final do corredor, atrás de uma porta de vidro fosco onde se lia Rodrigo Montenegro, diretor executivo. Ela bateu na porta e ouviu a voz grave que conhecia tão bem. Entre.
Rodrigo estava de pé atrás de uma mesa de mogno, exatamente como 9 anos atrás. Mas havia algo diferente em seus olhos. Não era mais a frieza calculista de antes, era desespero. Sente-se, ele disse, indicando a cadeira à frente da mesa. Marina permaneceu de pé. Prefiro ficar assim. O que você quer? Rodrigo passou a mão pelos cabelos, desarranjando o penteado perfeito. Gabriel, ele disse simplesmente, ele é meu filho. Não era uma pergunta. Era uma afirmação carregada de certeza e dor. Ele é meu filho. Marina corrigiu, sua voz firme, apesar do coração acelerado. Você deixou muito claro há 9 anos que não queria saber dele. Marina, eu... Rodrigo tentou se aproximar, mas ela recuou. Não. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Você não tem direito de aparecer agora querendo conversar sobre ele. Não depois do que fez. Eu estava errado! A voz de Rodrigo saiu estrangulada. Eu estava completamente errado! Errado? Marina deu uma risada amarga. Você jogou dinheiro na minha cara e me disse para abortar meu filho. Chamou nossa criança de isso, me humilhou, me ameaçou de destruir minha carreira se eu não fizesse o que você queria. Cada palavra era uma bofetada na consciência de Rodrigo. Ele se apoiou na mesa, o rosto contraído de dor. Eu sei, ele sussurrou. Eu lembro de cada palavra horrível que disse. Elas me assombram todos os dias. Mentira! Marina explodiu. Se te assombravam mesmo, você teria vindo atrás de mim. Teria perguntado se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Mas você nem quis saber se eu realmente fiz o que você mandou. Eu tinha medo. Rodrigo confessou, sua voz quebrando. Medo de que você tivesse feito o mesmo. Medo de encarar o que eu havia destruído. Então é mais fácil fingir que nada aconteceu, não é? Marina se aproximou da mesa, seus olhos faiscando de raiva. Mais fácil continuar sua vida de milionário enquanto eu criava nosso filho sozinha. Como ele está? A pergunta saiu em um sussurro desesperado. Ele é saudável? Feliz? Está bem na escola? Marina hesitou. Por um segundo, viu vulnerabilidade genuína nos olhos de Rodrigo. Mas a raiva de 9 anos não se dissolveria tão facilmente. Isso não é da sua conta, ela respondeu friamente. Ele carrega meu sobrenome, Rodrigo disse baixinho. Montenegro. Você registrou ele como Montenegro. E daí? Por quê? Rodrigo a olhou com uma intensidade que a fez recuar. Depois de tudo que eu fiz, por que deu a ele meu sobrenome? Marina ficou em silêncio por um longo momento. A verdade era complexa demais para explicar. Como dizer que, mesmo machucada e furiosa, ainda guardava uma centelha de esperança de que um dia ele voltaria? Como admitir que queria que Gabriel carregasse um nome forte, mesmo que o dono desse nome os tivesse rejeitado? Porque ele merecia ter um pai no papel, já que não podia ter na vida. Ela respondeu finalmente. A resposta atingiu Rodrigo como um tiro. Ele se sentou pesadamente na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Ele pergunta sobre mim? Rodrigo perguntou, sem levantar o olhar. Às vezes... Marina não conseguiu mentir completamente. Eu digo que você não pode estar presente. Que mentira gentil, Rodrigo murmurou amargamente. A verdade é que eu escolhi não estar presente. Exato, você escolheu. Marina se inclinou sobre a mesa. E agora, 9 anos depois, você quer o quê? Que eu apresente você como o pai dele? Que explique por que você nunca esteve lá. Eu quero... Rodrigo levantou o olhar, e Marina viu lágrimas nos seus olhos. Eu quero conhecê-lo, de verdade. Quero saber como é a voz dele quando ri, do que ele gosta de brincar, qual é a matéria favorita na escola. Quero saber se ele gosta de sorvete de chocolate ou baunilha, se tem medo do escuro, se desenha bonito. E você acha que tem direito a isso?
Marina se afastou, cruzando os braços. Você acha que pode simplesmente aparecer e reivindicar uma paternidade que rejeitou? Não! Rodrigo se levantou bruscamente. Eu sei que não tenho direito nenhum. Sei que fui um covarde, um monstro, mas Marina... Ele parou, respirando fundo. Ontem à noite, quando vi nosso filho, eu finalmente entendi o que perdi. O que você perdeu? Marina riu sem humor. Você quer saber o que perdeu, Rodrigo? Perdeu a primeira palavra dele. Perdeu quando ele deu os primeiros passos. Perdeu as noites em que ele teve febre e eu fiquei acordada cuidando dele sozinha. Perdeu quando ele começou a falar e perguntou onde estava o papai, e eu tive que inventar desculpas para não quebrar o coração dele. Cada palavra era uma lâmina cortando a alma de Rodrigo. Ele se apoiou na parede, as pernas bambas. Perdeu quando ele desenhou uma família na escola e deixou um espaço vazio ao lado da nossa figura. Marina continuou, implacável. Perdeu quando outros pais vinham às apresentações escolares e ele ficava procurando alguém que nunca aparecia. Perdeu quando ele me perguntou se tinha algum defeito que fazia o pai não gostar dele. Para! Rodrigo gritou, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Para, por favor. Por quê? Está doendo? Marina se aproximou dele. Imagina como doeu para mim ter que explicar para uma criança de 5 anos que o pai dela simplesmente não a queria. Imagina como dói até hoje, ver a esperança nos olhos dele sempre que um homem é gentil com ele, achando que talvez aquela pessoa possa ser uma figura paterna. Rodrigo deslizou pela parede até se sentar no chão, destruído. O que eu faço agora? Ele sussurrou. Como conserto isso? Marina o olhou de cima, nenhuma compaixão em seus olhos. Você não conserta. Algumas coisas não têm conserto, Rodrigo. Você fez sua escolha há 9 anos. Agora vive com as consequências. Mas ele é meu filho também, Rodrigo implorou. Por favor, Marina, me dê uma chance de conhecê-lo, de tentar ser o pai que deveria ter sido desde o início. Ele não precisa de você, Marina respondeu com uma frieza que gelou o sangue de Rodrigo. Nós construímos uma vida boa sem você. Gabriel é feliz, saudável, amado. Ele tem uma família, eu, a Carla, as pessoas que escolheram ficar na vida dele quando você escolheu sair. E se ele quiser me conhecer? Rodrigo se levantou lentamente. E se, quando souber a verdade, ele quiser ter um pai na vida dele? Marina hesitou. Essa era sua maior vulnerabilidade, o amor incondicional de Gabriel, sua capacidade infinita de perdoar e amar. Isso não vai acontecer, ela disse, tentando soar convicta. Gabriel é inteligente demais para querer alguém que o rejeitou na vida dele. Ele me disse que eu parecia que seria um pai legal. Rodrigo disse baixinho. Ontem ele disse isso. Marina sentiu o chão balançar sob seus pés. Era exatamente o tipo de coisa que Gabriel diria. Generoso, otimista, sempre vendo o melhor nas pessoas. Saia da nossa vida, Rodrigo, ela disse, dirigindo-se à porta. Gabriel não precisa saber que o encontrou. Para ele, você continuará sendo apenas um estranho educado que conheceu em um evento. Marina, espera. Rodrigo correu atrás dela. Por favor, só me deixe explicar por que agi daquela forma. Marina parou na porta sem se virar. Não existe explicação que justifique o que você fez. Você está certa, ele admitiu. Mas talvez você entenda por que um homem pode ser covarde o suficiente para destruir a melhor coisa que já teve na vida. Marina se virou lentamente e Rodrigo viu algo em seus olhos que não era mais raiva pura. Era curiosidade misturada com dor. Você tem 5 minutos, ela disse, e depois disso quero que desapareça da nossa vida para sempre. Rodrigo limpou as lágrimas com as costas da mão, tentando encontrar as palavras certas.
Marina estava encostada na porta, os braços cruzados, uma muralha de gelo que ele precisava derreter em apenas 5 minutos. Eu tinha 28 anos quando você me contou da gravidez, ele começou, a voz rouca. Acabara de assumir a presidência da empresa do meu pai. A pressão era enorme. Acionistas duvidando da minha capacidade, concorrentes esperando meu fracasso. Ele respirou fundo. Meu pai sempre disse que filhos eram responsabilidades que podiam destruir carreiras jovens. Que desculpa patética, Marina murmurou, mas não saiu. Não é desculpa, é contexto. Rodrigo se aproximou cuidadosamente. Marina, eu estava apaixonado por você. Realmente apaixonado. Pela primeira vez na vida, sentia que tinha encontrado algo real, genuíno. Marina estreitou os olhos. Mentira. Se fosse verdade, nunca teria me tratado daquela forma. Foi exatamente porque era verdade que entrei em pânico, Rodrigo confessou. Quando você disse que estava grávida, meu primeiro pensamento não foi raiva, foi alegria. Por 3 segundos, imaginei nós 3 como família. Imaginei ensinar nosso filho a andar de bicicleta, a nadar. E então? Marina perguntou, sua voz ligeiramente menos dura. Então, o medo tomou conta. Rodrigo fechou os olhos, revivendo aquele momento. Lembrei das palavras do meu pai sobre mulheres que usavam filhos para chantagear homens ricos. Lembrei de todas as histórias que ouvi sobre casamentos por interesse, sobre fortunas perdidas por causa de relacionamentos precipitados. Então, você decidiu que eu era uma golpista. Por alguns minutos, sim. A admissão custou caro para Rodrigo. Não porque você fizesse algo para merecer essa desconfiança, mas porque era mais fácil acreditar nisso do que aceitar que estava perdendo o controle da minha vida. Marina balançou a cabeça, incredulidade e dor misturadas em seu olhar. Você destruiu nossa família por causa do medo. Destruí mais que isso. Rodrigo se sentou na cadeira subitamente exausto. Destruí a melhor versão de mim mesmo. Nos 9 anos seguintes, me tornei exatamente o homem frio e calculista que meu pai queria que eu fosse. Construí um império, mas perdi minha alma no processo. E agora quer que eu tenha pena de você? Não. Quero que você entenda que nenhum dia passou sem que eu me arrependesse. Rodrigo olhou diretamente nos olhos dela. Especialmente depois que você sumiu da empresa. Procurei você, Marina, durante meses. Marina piscou, surpresa. Mentira. Fui na sua antiga casa 3 vezes. O proprietário disse que você se mudara sem deixar endereço. Procurei em hospitais, em cartórios, tentando descobrir se... Ele engoliu em seco. Se você tinha feito o que eu mandei ou se... Se o quê? Se nossa criança tinha nascido. As palavras saíram em um sussurro quebrado. Passei anos imaginando. Se fosse menino ou menina, como seria o rosto, se teria meus olhos ou os seus. E ao mesmo tempo, tinha terror de descobrir a verdade. Marina se afastou da porta, claramente abalada. Você realmente procurou? Contratei um investigador particular, Rodrigo admitiu, mas você havia simplesmente desaparecido. Mudou de nome na carteira de trabalho, não usava mais Montenegro como referência, era como se tivesse se tornado invisível. Eu me protegi, Marina disse simplesmente, e protegi meu filho de você. Nosso filho, Rodrigo corrigiu gentilmente. Marina, ontem, quando o vi, quando Gabriel me estendeu a mão e disse que eu parecia que seria um pai legal, sua voz falhou. Percebi que ele herdou sua bondade, sua capacidade de ver o bem nas pessoas, mesmo em alguém como eu. Gabriel tem bom coração demais, Marina murmurou. Às vezes me preocupo que o mundo o machuque por isso. Como eu machuco você? O silêncio se estendeu entre eles. Marina se sentou na cadeira à frente da mesa, cansada de lutar contra as emoções que havia reprimido por 9 anos. O que você quer de nós agora, Rodrigo?
Ela perguntou, sua voz finalmente perdendo a dureza. Quero ser pai, ele respondeu sem hesitar. Sei que não mereço, sei que não tenho direito, mas quero tentar. Quero conhecer meu filho, quero estar presente na vida dele, quero compensar todos os anos que perdi. E acha que é simples assim? Que pode chegar e se tornar pai de uma hora para outra? Não, eu sei que não é simples. Rodrigo se inclinou sobre a mesa. Sei que vai ser o trabalho mais difícil da minha vida. Mais difícil que construir uma empresa, mais difícil que qualquer negociação que já fiz. Porque não posso comprar o amor de uma criança. Não posso usar meu dinheiro para pagar 9 anos de ausência. Marina o estudou por um longo momento. Havia sinceridade em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Gabriel não sabe quem você é, ela disse lentamente. Para ele, você é apenas um estranho educado que conheceu ontem. Como você gostaria que ele soubesse? A pergunta pegou Marina desprevenida. Ela havia passado 9 anos imaginando esse momento, mas sempre pictured Rodrigo como o vilão forçando sua entrada na vida deles. Nunca imaginou que ele pediria permissão. Eu não sei, ela admitiu. Gabriel tem um coração enorme, mas também é muito esperto. Se eu disser que você é o pai dele, ele vai fazer perguntas, vai querer saber onde você esteve, porque nunca apareceu. E o que você diria? A verdade. Marina o encarou firmemente. Que você não queria ter filhos naquela época, que não estava preparado para ser pai. É uma versão gentil da verdade. É a versão que uma criança de 8 anos consegue processar sem se culpar. Rodrigo assentiu, grato por essa mercy que não merecia. E depois, se ele quiser me conhecer melhor, aí depende de você provar que mudou. Marina se levantou, caminhando até a janela. Gabriel é uma criança especial, Rodrigo. Ele é sensível, inteligente, carinhoso. Se você o magoar, se despertar esperanças nele e depois desaparecer novamente, isso não vai acontecer. Como posso ter certeza? Rodrigo se levantou e foi até ela. Porque pela primeira vez na minha vida tenho algo mais importante que dinheiro ou poder para lutar. Tenho um filho que vale mais que todo o meu império. Marina se virou para ele, e Rodrigo viu lágrimas em seus olhos pela primeira vez desde que haviam se reencontrado. Ele gosta de sorvete de morango, ela disse subitamente. E tem medo de trovão. Adora desenhar animais e quer ser veterinário quando crescer. Lê livros acima da idade dele e faz perguntas que às vezes eu não sei responder. Rodrigo bebeu cada palavra como um homem sedento. Conte-me mais. Ele é generoso demais. Sempre divide o lanche com os colegas que esquecem o dele. No aniversário dele, preferiu ganhar livros a brinquedos caros. Marina sorriu através das lágrimas. E ele me pergunta sobre o pai dele pelo menos uma vez por mês. O que você diz? Que o pai dele é uma pessoa boa, que não pode estar presente agora, mas que o ama muito. Marina o encarou. Sempre disse isso, mesmo quando estava furiosa com você, porque não queria que ele crescesse se sentindo rejeitado. Obrigado, Rodrigo sussurrou, por proteger ele da minha covardia. Não fiz por você, fiz por ele. Eu sei, e isso me faz te admirar ainda mais. Eles ficaram em silêncio por um momento, processando 9 anos de dor e arrependimento. Se eu permitir que você conheça Gabriel, Marina disse finalmente, será nos meus termos, devagar, com cuidado, respeitando o ritmo dele. O coração de Rodrigo disparou. Você está dizendo... Estou dizendo que talvez seja a hora de Gabriel conhecer o pai dele. Marina respirou fundo. Mas, Rodrigo, isso não é sobre você ou sobre mim, é sobre ele. Se em algum momento eu perceber que sua presença está fazendo mal para meu filho, acabou. Entendeu? Entendi perfeitamente.
Rodrigo sentiu lágrimas de alívio. Quando? Preciso conversar com ele primeiro, preparar o terreno. Marina se dirigiu à porta. E você precisa estar preparado para a possibilidade de ele não querer te conhecer. E se ele quiser? Marina parou na porta sem se virar. Aí você terá a chance que não merece, mas que meu filho generoso provavelmente vai te dar mesmo assim. Quando Marina saiu, Rodrigo se sentou pesadamente na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Pela primeira vez em 9 anos, tinha esperança. Esperança de conhecer seu filho, de recuperar o que havia perdido por covardia, de finalmente se tornar o homem que deveria ter sido desde o início. Do lado de fora do escritório, Marina se apoiou na parede, tremendo. Não sabia se havia tomado a decisão certa, mas sabia que Gabriel merecia a chance de conhecer o pai, mesmo que esse pai não merecesse conhecer Gabriel. 3 dias se passaram como uma eternidade para Rodrigo. Ele havia cancelado todas as reuniões, incapaz de se concentrar em qualquer coisa que não fosse a conversa que Marina teria com Gabriel. Cada toque do telefone fazia seu coração disparar, esperando notícias sobre como o menino havia reagido à revelação. Marina, por sua vez, observara Gabriel por 2 dias inteiros, procurando o momento certo. Na quinta-feira à noite, enquanto liam O Pequeno Príncipe juntos na cama, ela finalmente encontrou coragem. Gabriel, lembra do senhor educado que você conheceu no evento? O senhor Rodrigo? Gabriel fechou o livro, interessado. Lembro sim. Por quê? Marina respirou fundo, segurando as mãos do filho. Preciso te contar uma coisa muito importante sobre ele, meu amor. Gabriel se sentou na cama, percebendo a seriedade no tom da mãe. Ele fez alguma coisa ruim? Não exatamente ruim. É complicado. Marina acariciou o rosto do menino. Lembra que você sempre me pergunta sobre seu pai? Os olhos verdes de Gabriel se arregalaram. Ele é meu pai? É, Marina sussurrou. O senhor Rodrigo é seu pai. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Então, com a frankness típica das crianças, perguntou: por que ele nunca veio me conhecer? Marina havia ensaiado essa resposta centenas de vezes. Quando você estava na minha barriga, ele não estava preparado para ser pai. Ficou com muito medo e achou que seria melhor ficar longe. Medo de quê? Medo de não saber cuidar de você direito, de não ser um pai bom o suficiente. Gabriel absorveu isso com a sabedoria estranha que possuía. E agora? Ele não tem mais medo. Agora ele quer muito te conhecer. Mas só se você quiser conhecer ele também. O menino se levantou da cama e foi até a janela, olhando para as estrelas. Marina o observou, respeitando seu tempo de reflexão. Mãe, Gabriel disse finalmente, ele parece que seria um pai legal mesmo. E você sempre disse que meu pai me amava, mesmo não estando presente. E é verdade, meu amor. Então, acho que quero conhecer ele melhor. Gabriel se virou com um sorriso hesitante. Posso? Na sexta-feira pela manhã, Marina ligou para Rodrigo. Sua voz tremeu quando disse: ele quer te conhecer. Domingo, no Parque Villa-Lobos, às 3 da tarde. Rodrigo chegou ao parque 2 horas antes do combinado. Usava jeans e uma camisa polo azul claro, a roupa mais casual que possuía. Suas mãos suavam enquanto esperava no banco próximo ao playground, observando outras famílias brincando juntas. Às 3 em ponto, viu Marina e Gabriel caminhando pelo gramado. O menino usava uma camiseta do Homem-Aranha e tênis coloridos, seus cabelos balançando no vento. Quando avistou Rodrigo, acenou timidamente. Oi, senhor Rodrigo, Gabriel disse, parando a uma distância respeitosa. Oi, Gabriel. Rodrigo se agachou para ficar na altura do menino. Sua mãe me contou que vocês conversaram. Sim, você é meu pai, Gabriel disse sem rodeios, estudando o rosto de Rodrigo. Você tem meus olhos, ou eu tenho os seus. Rodrigo sorriu, tocado pela observação.
Acho que dividimos os mesmos olhos mesmo. Por que você tinha medo de me conhecer antes? Gabriel perguntou com curiosidade genuína, sem acusação. Porque eu era mais novo e meio bobo, Rodrigo respondeu honestamente. Achei que não sabia como ser pai, mas agora sei que ser pai se aprende amando, cuidando, estando presente. Gabriel assentiu, como se isso fizesse perfeito sentido. Quer sentar comigo no balanço? Minha mãe sempre diz que balanço é bom para conversas importantes. Marina observou de longe, enquanto pai e filho se sentaram lado a lado nos balanços. Rodrigo balançava devagar, ouvindo atentamente enquanto Gabriel contava sobre a escola, sobre seus desenhos, sobre seu sonho de ser veterinário. Você gosta de animais? Gabriel perguntou. Na verdade, nunca pensei muito sobre isso, Rodrigo admitiu. Mas se você gosta, eu gostaria de aprender sobre eles também. Os olhos de Gabriel brilharam. Sério? Posso te ensinar? Sei tudo sobre cavalos, cachorros, gatos e até sobre cobras que não são venenosas. Durante a hora seguinte, Gabriel mostrou a Rodrigo todos os seus lugares favoritos no parque. A árvore onde gostava de ler, o lago onde alimentava os patos, o campo onde empinava pipa com Marina. Rodrigo absorvia cada detalhe, maravilhado com a personalidade vibrante do filho. Papai, Gabriel disse de repente, testando a palavra. Posso te chamar de papai? O coração de Rodrigo quase parou. Você gostaria de me chamar assim? Sim, sempre quis ter um papai para chamar de papai. Gabriel sorriu. Você se importa? Seria a maior honra da minha vida. Rodrigo respondeu, a voz embargada. Marina se aproximou quando viu lágrimas nos olhos de Rodrigo. Está tudo bem? Mamãe! Gabriel correu para ela. Ele disse que posso ensiná-lo sobre animais. E ele quer aprender a empinar pipa comigo. Que bom, meu amor. Marina sorriu, mas Rodrigo notou a cautela em seus olhos. Marina, Rodrigo se levantou. Posso conversar com você um minuto? Eles se afastaram enquanto Gabriel brincava no escorregador. Obrigado, Rodrigo disse simplesmente, por me dar essa chance, por criar um menino tão extraordinário, por ser a mãe incrível que você é. Não me agradeça ainda, Marina o alertou. Gabriel tem 8 anos. Ele vê o mundo com otimismo, sempre espera o melhor das pessoas. Não o decepcione, Rodrigo. Jamais. Eu juro pela minha vida que jamais vou machucá-lo. E quanto a nós? Marina perguntou baixinho. O que somos agora? Rodrigo hesitou. Havia tanto que queria dizer, tanto que sentia por ela, mas sabia que precisava reconquistar sua confiança devagar. Somos os pais de Gabriel, ele respondeu. E talvez, com o tempo, talvez possamos ser amigos. Marina assentiu, aliviada que ele não estivesse pressionando por mais. Papai, mamãe! Gabriel gritou do alto do escorregador. Venham escorregar comigo! Rodrigo olhou para Marina, que deu um pequeno sorriso e acenou. Vamos, mas eu te aviso que ele tem energia infinita. Os 3 passaram o resto da tarde brincando juntos. Rodrigo descobriu que Gabriel ria alto no escorregador, que adorava ser empurrado bem alto no balanço, que tinha imaginação fértil para inventar histórias sobre os animais que via no parque. Quando o sol começou a se pôr, Gabriel pegou nas mãos dos 2 adultos. Posso fazer um pedido? Claro, meu amor, Marina disse. Podemos tirar uma foto? Nossa primeira foto de família? Marina e Rodrigo se entreolharam. Era cedo demais para falar em família, mas como negar aquele pedido inocente? Marina pegou o celular e pediu para uma família próxima tirar a foto. Gabriel se posicionou no meio, segurando as mãos dos pais, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Agora somos uma família de verdade, Gabriel disse, olhando para a foto no celular da mãe. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, Marina e Rodrigo conversaram na sala pequena da casa. Ele havia se oferecido para ajudar financeiramente, mas ela recusou. Não quero seu dinheiro, ela disse. Quero sua presença.
Gabriel precisa de um pai, não de um banco. Você tem razão. E Marina? Rodrigo hesitou. Eu sei que não tenho direito de pedir isso, mas você acha que um dia poderá me perdoar? Marina olhou para a foto que Gabriel havia pedido para imprimir e colar na geladeira. Nela, os três sorriam genuinamente, parecendo exatamente o que Gabriel havia dito. Uma família. Já perdoei, ela admitiu baixinho. Não por você, mas por Gabriel. E talvez por mim também. Carregar raiva por 9 anos cansa, Rodrigo. E quanto a nós? Haveria possibilidade de... Não, Marina interrompeu gentilmente. Não agora. Talvez nunca. Mas podemos ser bons pais para Gabriel. Podemos ser uma família diferente, mas ainda assim, uma família. Rodrigo assentiu, grato por aquela chance de recomeço. 6 meses depois, Gabriel corria pelo quintal da nova casa que haviam comprado juntos. Não como casal, mas como pais que queriam dar ao filho o lar que ele merecia. Marina e Rodrigo dividiam a responsabilidade, ele morando no apartamento ao lado para estar sempre presente. Papai, mamãe! Gabriel gritou, segurando uma borboleta que havia pousado em sua mão. Olhem, a lagarta que encontrei virou borboleta. Rodrigo e Marina se entreolharam e sorriram. Assim como aquela lagarta, eles também haviam se transformado. De pessoas machucadas pelo passado em uma família imperfeita, mas cheia de amor. Gabriel soltou a borboleta e correu para abraçar os pais. Obrigado por me darem a família que sempre quis. E naquele abraço de 3, todos souberam que às vezes os finais mais bonitos nascem dos começos mais dolorosos. O amor havia vencido o medo, o perdão havia superado a mágoa e uma família havia renascido das cinzas de um passado que parecia impossível de consertar. Eu amo vocês, Gabriel sussurrou. Nós também te amamos. Marina e Rodrigo responderam juntos. E pela primeira vez em 9 anos, aquelas palavras carregavam apenas verdade, esperança e a promessa de dias melhores pela frente.